Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, queridos telespectadores que acompanham a missa toda a primeira sexta-feira do mês, nós queremos hoje acolher a palavra de Deus que a Igreja nos reservou através da liturgia e destes textos que ouvimos. Todos nós somos necessitados de Deus, precisamos de Deus. Existem pessoas que têm consciência disso, dessa necessidade. Mas existem pessoas que não têm consciência, não se sentem necessitados. O que é que nos faz perceber que somos necessitados de Deus? Quando nós reconhecemos quem somos. Se nós precisamos do outro, de uma outra pessoa para nos ajudar, em primeiro lugar nós temos que reconhecer que precisamos da ajuda e, de modo muito específico, eu preciso da ajuda de uma pessoa, da sua palavra, da sua presença, preciso às vezes de uma ajuda material. Então eu me apresento e digo: olha, preciso disso. E aí me aparece então o outro, uma pessoa que vem ao meu encontro e me ajuda. Agora, se eu não apresento a minha necessidade, o outro não virá. Eu não irei saber se existe alguém que quer me ajudar, porque eu não me apresento. Nem abro o meu coração para dizer: estou necessitando disso ou daquilo. O que isso tem a ver com a nossa reflexão de hoje, com a liturgia da palavra, com os textos que ouvimos hoje? Primeira coisa, Jesus chama um homem. Uma pessoa que, naquele tempo, ninguém imaginava que Jesus pudesse chamar aquele tipo de pessoa, um cobrador de impostos, que não era a pessoa bem vista pelo povo. Um cobrador de impostos, as pessoas queriam assim ter um pouco de distância dele. E Jesus o chama. Ele estava sentado, diz o texto, na coletoria de impostos, e Jesus o chama. E como é que Jesus sempre chama? A este, que nós estamos ouvindo o Evangelho, Mateus, e aos outros, Pedro, João. Jesus diz apenas: segue-me. Esta palavra, segue-me, não é uma palavra qualquer. Não é dizer: venha comigo. Essa palavra de Jesus, segue-me, é uma palavra que penetra o coração das pessoas. O chamado de Jesus para segui-lo, para ser discípulo, para ser aquele que
vai ouvir a sua palavra, que vai compreender a sua palavra, que vai experimentar a sua proximidade e depois, consequentemente, vai anunciá-lo, vai falar dele aos outros. Então, este chamado de Jesus, segue-me, tem uma implicação muito forte. É um chamado, mas é também uma decisão a ser tomada. Jesus chama aquele homem, dizendo, segue-me. O texto diz que aquele homem, Mateus, se levantou e seguiu a Jesus. O texto continua dizendo que Jesus foi até a casa deste homem para se alimentar, para sentar-se à sua mesa. Pois bem, e aqui nós vemos muita coisa importante. Os fariseus, olhando tudo aquilo, dizem para os discípulos de Jesus, mas escuta, o teu mestre, o mestre de vocês, come com os pecadores, senta-se à mesa com eles. Veja a malícia da observação que os fariseus fazem. Porque, claro, eles não faziam aquilo e achavam que estavam fazendo a coisa mais certa do mundo. E Jesus diz o quê? Diz o quê a estes homens? Aqueles que não estão doentes não precisam de médico. Eu vim para aqueles que estão doentes, não para os sãos. Vim para os pecadores, não para os justos. Esta oposição que Jesus faz, para nós compreendermos qual é a missão do Messias, veio para salvar. Jesus não veio para condenar e nem para julgar, veio para salvar. São João, depois, em outros trechos do Evangelho, vai dizer que Jesus veio para salvar, veio para os justos, para aqueles que estão necessitando de perdão, veio para os pecadores. Aqueles que não precisam de Jesus, Jesus não veio para eles. A gente poderia se perguntar, mas será que é assim mesmo? Jesus veio para todos, para todas as pessoas. Claro que sim, mas eu tenho que tomar consciência de que preciso de Jesus. Se eu faço este passo na minha vida, tomo consciência, Jesus Cristo já está próximo. Agora, se eu não o aceito, se eu o rejeito, se eu o deixo distante, ele respeita a minha liberdade. Não significa que ele não veio para essas pessoas que não o reconhecem. Veio para todos, evidentemente, mas respeita a liberdade. Nós temos que fazer o nosso caminho, temos que compreender que somos necessitados dele. Precisamos, portanto, reconhecer, em primeiro lugar, quem somos nós diante de Deus. Deus existe, Jesus Cristo veio para todos, mas nós, quem somos nós? O que somos perante Deus? Aprendei, diz o texto sagrado, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Esta aqui é uma outra palavra muito importante para todos nós. E Jesus está falando diretamente para aqueles homens do seu tempo, que ficaram questionando, se perguntando por que é que ele come com os pecadores, por que ele senta à mesa com os pecadores. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Todos nós, se nos sentimos atraídos por Cristo, se somos discípulos de Cristo, se tomamos consciência de que somos membros da igreja, membros do corpo de Cristo, que é a igreja, nós temos que ter misericórdia. E ter misericórdia é se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. Sentir a vida como o outro sente. E de modo muito especial, nós sabemos disso, aqueles que mais sofrem. E olha, queridos irmãos e irmãs, existem tantas pessoas que sofrem ao nosso lado. E a gente fica se perguntando, mas onde é que está a pessoa que sofre para que eu possa ter misericórdia? E deixo passar tantas pessoas que estão ao meu lado, na minha família, no meu trabalho, no meu dia a dia. Eu fico pensando às vezes que as pessoas que sofrem estão muito distantes. Eu fico procurando quem são os que sofrem. Não, mas elas estão muito próximas, essas pessoas. Eu preciso ter um coração aberto, um coração parecido com o coração de Jesus, que acolhe, que tem misericórdia, que sente e que pulsa fortemente pelos irmãos e irmãs.
Um coração, portanto, que acolhe as pessoas, que acolhe aqueles que mais sofrem, é um coração misericordioso. Um coração que sabe pulsar na mesma intensidade do coração de Jesus. E é isso que nós queremos buscar. E vejam, aqui está a grande novidade. Jesus Cristo não pediu e não foi atrás de pessoas perfeitas. Jesus Cristo veio para chamar os pecadores. Se eu me reconheço pecador, necessitado de Deus, então Jesus Cristo age em mim, faz acontecer a sua vontade, realiza em mim grandes coisas. E nós podemos então, assim, deste modo, podemos dar continuidade à sua palavra que deve ser anunciada para todos. Que nós saibamos, irmãos e irmãs, ter um coração misericordioso. Que nós saibamos treinar entre nós a misericórdia. E que nós saibamos reconhecer, até naqueles que nos ofendem, que estão, de alguma maneira, acima de nós, que nós saibamos reconhecer misericordiosamente a necessidade que essas pessoas têm. Nós sabemos que as pessoas todas buscam ser felizes, buscam se realizar como pessoas, mas essa busca, às vezes, é uma busca um pouco desvairada. A pessoa procura caminhos que não levam à felicidade, não levam à realização, porque são caminhos que oprimem, que maltratam os outros. O outro não é meu inimigo, o outro é meu companheiro. A pessoa que caminha comigo, que está ao meu lado, não é competidora comigo. Essa pessoa está caminhando comigo em direção a Deus. Nós devemos nos ajudar, não nos opor um ao outro. Não devemos fazer oposição, devemos nos ajudar. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que nesta primeira sexta-feira do mês, deste mês de julho, que nós saibamos trazer para a nossa vida os sentimentos do coração de Jesus, para com todos. De modo especial, digo, para com aqueles que mais sofrem e precisam da nossa palavra, precisam do nosso apoio, precisam da nossa ajuda. Às vezes precisam de uma palavra forte, mas precisam de nós. Que nós saibamos, portanto, nos reconhecendo necessitados de Jesus Cristo, saibamos transmitir aos outros também a alegria de recebê-lo na vida e depois poder segui-lo e anunciá-lo a todas as pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, fiquemos em pé, os que estamos aqui, e convido a você também que está aí em casa, nos acompanhando pela televisão. É o momento de colocarmos diante de Deus as nossas preces e súplicas. Deus sabe o que vai dentro do coração de cada um de nós, mas nós vamos agora colocar e explicitar aquilo que é necessidade para todos nós, para a Santa Igreja, para todo mundo. Rezemos confiantes como filhos e filhas de Deus.